classe, nós temos o método construtor, tá? E ele leva dois parâmetros, o tamanho da entrada e o tamanho da camada escondida. O tamanho da entrada, ele sempre vai depender da quantidade de características que tem a nossa rede, tá? Que é a quantidade de neurônios que a gente vai colocar ali na camada de entrada, tá? A camada escondida, que é essa hidden layer aqui, ela vai variar de acordo com o problema e de acordo com tentativa e erro mesmo, tá? Lá no curso ele até coloca uma fórmula para definir essa quantidade de neurônios aqui, mas a gente sempre vai ter um bom senso de ir testando, tá? E a camada de saída depende também do problema. Em geral, a gente usa um neurônio na camada de saída para classificação, tá? A gente classifica em duas classes, ou se quiser classificar em mais classes, põe mais um, mas geralmente a gente quer classificar em uma, duas ou três classes, tá? Então, aqui vai ter dois parâmetros, tamanho da entrada, tamanho da camada escondida, tá? Nós vamos definir aqui as propriedades, as variáveis dessa nossa classe, tá? Então, essas duas primeiras aqui são o tamanho da entrada e o tamanho da camada escondida, que ela já vai pegar aqui dos parâmetros, tá? Essa próxima, que é FC1, FC é de full connected, ou seja, completamente conectado, tá? Ela vai utilizar uma função de ativação do tipo linear, tá? As funções de ativação, eu acho que eu tinha mostrado para vocês naquela primeira reunião nossa, quando a gente ainda estava nas aulas presenciais, tá? Então, essa função de ativação linear é essa função aqui, ó, tá? A primeira, a função identidade. Todo valor que entrar nessa função, ele retorna o próprio valor. Ele não vai sofrer nenhuma alteração, tá? Se você colocar 10, ele vai retornar 10. Se você colocar 20, ele retorna 20. Tá? É uma função identidade, tá? Essa aqui, identidade, é essa função linear aqui. Essa propriedade aqui, full connected, 1, tá? Ela vai ligar a entrada com a camada escondida, ou seja, ela vai fazer essa ligação aqui, ó. Todas essas setas que são da camada de entrada para a camada escondida, cada neurônio da camada de entrada tem uma seta para cada neurônio da camada escondida. Tá? Então, se aqui tem 4 neurônios na entrada e aqui tem 3 neurônios na escondida, nós temos aqui 12 setas. Tá? Essas 12 setas aqui desse exemplo estão representadas aqui nessa FC1. Tá? Depois a gente vai criar uma outra função de ativação, que é a função de ativação ReLU. Tá? A ReLU é essa função de ativação aqui. Ó. Cadê? Essa daqui. Ó. Rectify Linear Unit. Tá? Quando o valor for negativo, né, menor ou igual a 0, ele vai receber 0. E quando ele for positivo, ou seja, maior do que 0, ele vai receber ele mesmo. Tá? Não, vai receber 1, desculpa. Não, ele mesmo, vai receber ele mesmo. Tá? Isso aqui é a derivada, falei errado. Então, essa função de ativação ReLU está definida aqui. Tá? Depois eu faço um full connected 2, ou seja, eu vou ligar a camada escondida até a saída. Tá? Ou seja, eu estou fazendo essa ligação aqui, ó, da camada escondida para a camada de saída. Então, se eu tenho 3 neurônios na camada escondida, eu vou ter 3 setas para camada de saída. Então, essa conexão aqui da entrada para a escondida é a full connected 1, tá? Esse cara aqui. E essa conexão aqui da camada escondida para a camada de saída, eu vou chamar ela de full connected 2, tá? FC2. E depois eu crio uma outra função de ativação que vai ser a sigmoid, tá? A sigmoid é essa função de ativação aqui, chamada também de logística, tá? Ela sempre vai retornar um valor entre 0 e 1, tá? Igual está aqui no range. Beleza. A função de ativação sigmoide, vocês viram lá no curso, tá? O que ela acontece? É feito todo aquele cálculo de matriz dos valores da entrada vezes o peso e cai aqui na camada de escondida,
tá? E esse valor da multiplicação da entrada pelos pesos é passado em cima de uma função de estimação sigmoide, tá? Então, o caminho é aquele que vocês viram lá no curso, tá? Multiplica entrada vezes peso e passa ele na sigmoide, tá? Esse processo que vocês fizeram todo na mão, que lá no curso ele gasta, acho que mais ou menos umas 10 ou 12 linhas, tá? A gente faz aqui, ó, com pouquíssimas linhas, tá? A gente vai fazer isso aqui na função, no método forward, tá? O que esse método forward ele vai fazer? Ele vai pegar a entrada, tá? O x é a entrada. São os valores de entrada. Aqui no input size não é a entrada, tá? É o tamanho da entrada, tá? Aqui já são os valores da entrada. Então eu vou passar os valores da entrada nessa FC1, tá? Ou seja, eu vou passar todos os valores nessa função de ativação linear, que ela tem como parâmetro o tamanho da entrada e o hidden size. Ele vai fazer aquela multiplicação, tá, de matriz e guardar dentro dessa variável hidden. Essa variável hidden, por sua vez, vai passar numa função de ativação relu, tá? E eu vou guardar o resultado hidden passado na relu dentro de uma variável relu. Esse resultado, eu vou passar aqui agora o relu, ele está aqui já, ó, tá? Peguei isso, a entrada, multipliquei pelos pesos e guardei na relu, tá? Então, já estou aqui. Agora eu tenho que continuar o processo do forward, passar daqui para cá, tá? O relu eu vou passar na FC2, tá? Guardar na output. E esse resultado que está na output, eu vou passar ele numa sigmoide e guardar também na output, tá? E vou retornar, ou seja, vou jogar para fora dessa subclasse o resultado do meu forward, tá? Então, o que essa classe aqui ela faz? Primeiro, ela monta a rede, tá? Ela cria esse desenhozinho aqui da rede, todo da estrutura, tá? E depois, essa parte do forward, ela vai pegar os dados que estão aqui na entrada e dar um forward, ou seja, passar camada por camada até a saída, tá? Camada de entrada, escondida, saída. Isso que ela faz, tá? Isso é a parte do feed forward da rede, tá? Então a nossa rede ela está pronta, eu vou até executar ela aqui, ver se vai dar algum erro, tá? Não deu erro nenhum, beleza. Podemos continuar. A parte do treinamento, o que vai acontecer na parte do treinamento? Vocês viram lá no curso também. Esse resultado que vai sair aqui, do output, ele vai retornar, aqui do output, ele vai retornar, né, vai ter um back propagation, vai retornar para cá, tá, como entrada, atualizando os pesos, tá? Essa saída, eu vou pegar a saída esperada, subtrair da saída que ele encontrou, ele volta para cá com o valor para atualizar esses pesos aqui, ou seja, a entrada ela não vai mudar, tá? E nem a quantidade de neurônios aqui. O que vai mudar são os valores que estão nessas setas aqui, são os pesos, tá? E isso é que vai guardar o aprendizado da nossa rede neural, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, se for tendo alguma dúvida, vocês podem abrir o microfone e me perguntar, porque eu não estou lendo o chat, tá? Se tiver alguma coisa no chat lá, vocês me avisam, porque eu não estou lendo o chat, tá? Porque senão eu vou ficar pulando de janela em janela aqui. Vou continuar. O dado que a gente vai utilizar, o banco de dados que a gente vai utilizar para poder testar a nossa rede, vai ser esse banco de dados aqui, ó. UCI é o banco de dados de uma flor, tá? Que é o da Iris. Esse banco de dados aqui, esse dataset, tá? E que esse dataset tem? Ele tem 4 atributos, tá? Vocês devem estar vendo aqui no cantinho, tá? Ele tem largura da sépala, tá? Comprimento da sépala, largura da sépala, comprimento da pétala, largura da pétala. Tem 4 entradas, tá? E essa flor, esse banco de dados, esse dataset, tem 3 classes, tá? São 3 tipos de íris: a setosa,
a versicolor e a virgínica. Então, de acordo com essas variáveis aqui, essas características, largura, comprimento da sépala, largura e comprimento da pétala, a nossa rede vai ser capaz de falar de qual classe que ela é, se ela é da setosa, se ela é da versicolor ou se ela é da virgínica. Tá? Para a gente poder utilizar esse banco de dados, esse dataset, eu poderia baixar ele aqui desse site, tá? Do UCI, mas existe uma outra ferramenta que é o sklearn, a Danilo deve conhecer, que é o scikit, né? E ele também é muito utilizado na parte de machine learning em Python, tá? Esse carinha aqui. E ele já tem o banco de dados prontos da Iris para a gente, tá? Peraí, deixa eu... Iris sklearn. Se eu for no Google aqui vai ser mais rápido. Aqui. Então eu já tenho esse banco de dados, dataset da Iris, tá? E a gente pode utilizar ele para fazer o nosso teste, tá? Não era bem esse aqui que eu queria abrir, não. Acho que é esse cara aqui. Isso, esse cara aqui. Então, olha só. Aqui no sklearn, a explicação do dataset da Iris. Ele tem 3 classes, tá? Ele tem 50 amostras por classe, ou seja, ele tem 50 amostras de cada tipo de flor, né? 50 da setosa, 50 da virgínica, 50 da versicolor, num total de 150. Dimensionalidade, ou seja, quantas características? Ele tem 4, tá? São todas reais e positivas. Então, vamos ver como é que a gente vai abrir esse dataset aqui no PyTorch. Primeiro, eu vou importar o dataset, tá? Então, from sklearn import datasets. Aqui já vai importar todos os bancos de dados, os datasets, desculpa, do sklearn. Então, vamos criar aqui uma variável e vamos importar somente o dataset da Iris, tá? Então, datasets.load. Aí aqui, ó, você já pode ver aqui nesse tooltip todos os bancos, todos os datasets que o sklearn tem, tá? Ó, tem o vinho, tem a Iris, dígitos, diabetes, câncer de mama, Boston, tá? A gente vai utilizar inicialmente esse aqui da Iris, que ele é mais simples, e aí eu vou conseguir explicar melhor para vocês. Então, guardei dentro da variável Iris aqui, vou rodar e vou imprimir para a gente ver o que está saindo nessa variável aqui. Beleza. Quando eu mandei imprimir, aqui está o nosso dataset, tá? Cada um desses valores aqui são uma amostra, tá? Ou a gente pode chamar também de instância. Então tem largura da sépala, comprimento da sépala, largura da pétala, comprimento da pétala. Aqui ele dividiu esse data frame, né, essa variável, em 3 partes. Primeiro a parte data, está escrito data aqui, tá? Tem todos os dados, né, todas as 150 amostras, tá? E aqui para baixo nós vamos ter o target. O que é o target? O target é a saída, tá? Qual é a classe? Então, nós temos aqui 150 valores, tá? Divididos entre 0, 1 e 2, tá? E nós temos os target names, ou seja, quais são os nomes para esses valores. O 0 vai ser a setosa, os 1s, versicolor, e os 2, as virgínicas, tá? Então, observa também que ele está ordenado por classe. As 150 primeiras, as 50 primeiras são classe 0, né? Setosa. As próximas 50 são versicolor e as outras 50 são virgínica, tá? Então, eu vou abrir aqui mais uma célula. Vou abrir aqui mais uma célula. Opa. Vou deixar isso aqui. E vou separar esses dados, tá? Vou colocar aqui dados, recebe iris.data, tá? Eu só quero a data, os dados aqui. As classes, eu vou separar ele também, .target. E os nomes das classes também eu vou separar para ficar mais organizado, tá? Target names. Então, aqui dentro de dados, eu só vou ter os dados. Print dados.
Ó, só vai imprimir os dados para mim, não imprime mais nada, tá? No target também só vai, no classes, né? Só vai imprimir as classes, tá? E no nome classes só vai imprimir os nomes. Tá? Aqui eu consigo, com esse pontinho aqui, eu consigo separar esses dados. Tá? Beleza. Agora é o seguinte, os dados, eles estão ordenados, tá? Eles estão em ordem. Então, eu não consigo, aliás, eu consigo treinar eles ordenados, só que na hora que eu for separar, ele vai ficar, como a rede ela vai acostumar a treinar sempre o mesmo dado, pode ser que ela acostume a identificar sempre primeiramente uma classe, tá? Então é bom que a gente misture, que a gente embaralhe esses dados para que o treinamento ele fique mais eficiente, tá? Outra coisa também que eu queria falar para vocês é o seguinte, nesse exemplo que eu vou dar, na hora que eu imprimir as classes aqui, ó, eu vou separar, eu não vou usar as 3 classes, tá? Eu vou usar só 2. Eu quero classificar só entre setosa e virgínica, tá? Só entre essas 2 primeiras aqui, eu vou ignorar essa terceira e eu vou deixar essa terceira como atividade, tá? Como exercício para vocês fazerem depois da explicação, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa variável dados e vou escolher só esses 100 primeiros valores aqui, tá? Só da classe 0 e da classe 1, para eu poder treinar e vou deixar as outras como exercício, tá? E eu já vou separar esses 100 primeiros e já vou também embaralhar, porque aqui eles estão ordenados, eu já vou deixar eles embaralhados, tá? Para embaralhar, eu vou utilizar uma ferramenta também do sklearn que chama shuffle, tá? Que é embaralhar em inglês. Shuffle, import shuffle. Beleza. Então, eu vou pegar aqui x, recebe iris.data. Eu quero da primeira linha até a linha 100, tá? Com todas as colunas. Isso aqui pega da primeira linha, né, da linha 0, até a linha 100, vírgula, todas as colunas, tá? Então, aquela variável que eu tenho aqui, dados, print dados, dados, né? Print dados. Eu vou pegar da linha 0 até a linha 100, todas essas 4 colunas, tá? É isso que eu estou fazendo aqui, tá? Poderia ter colocado dados aqui também, vou colocar aqui, ficar mais claro, dados. E o y, eu vou querer o alvo, né, que são as classes. Como o alvo ele não é uma matriz, ele é um array, eu só vou pegar do item 0, do elemento 0, até o 100. Eu não preciso das colunas, tá? Porque ele não tem coluna, ele é só um array, tá bom? E agora, posso até imprimir aqui para a gente ver como é que saiu. Int x, int y. Beleza, tá aqui, ó. Eu peguei só da primeira linha até a linha 100 e peguei do primeiro elemento até o elemento número 100. Observe que o 2 ele já até sumiu daqui e também já, com certeza, já sumiu daqui também. Agora, o que eu preciso? Eu preciso embaralhar esses dados, tá? Na mesma ordem que eu embaralhar os dados, eu preciso embaralhar esses aqui, tá? Eu não posso embaralhar os dados, separado da classe. Tem que embaralhar os dois juntos para eles manterem a relação, tá? Senão eu vou bagunçar os meus dados. Então, eu vou fazer x e y recebe shuffle de x e y, tá? Só isso. Isso aqui já vai embaralhar para a gente. Então, vamos copiar aqui e colar para a gente ver a diferença. Então, esse primeiro que aparece aqui, ele não está embaralhado, tá? Aliás, esse aqui já é o segundo já. Aqui, esse primeiro aqui não está embaralhado, né? Aqui está tudo ordenadozinho. E esse aqui já vai aparecer todo misturado, tá? Observe que aqui no final, ó, aqui, os dados não estão mais ordenados, eles já estão todos embaralhados, tá? Então, esses dados aqui, eles já estão bem organizados para a gente começar
a fazer o nosso treinamento, tá? Como eu falei, criar aqui uma nova célula, o PyTorch, ele não recebe arrays, tá? Se a gente imprimir aqui o tipo dessas variáveis, ó, type x e print type y. Ó, eles são do tipo NumPy array, tá? O PyTorch, ele não aceita esse tipo aqui, esse tipo NumPy array, tá? Ele aceita o tipo tensor, que é aquele tipo que eu tinha mostrado para vocês anteriormente, tá? Então, nós vamos converter esses NumPy array para tensor, tá? Para poder colocar ele dentro da nossa rede neural, tá? É bem simples. Vou criar aqui uma variável que ela vai ser a entrada, tá? Training input, e ela recebe, ela vai receber torch ponto float tensor aqui de x, tá? Então eu vou pegar todo o meu array x, tá? E com essa funçãozinha aqui, eu vou converter ela para tensor, tá? E fazer a mesma coisa com o minha saída, tá? Training output. Sort.float tensor de y, tá? Olha, na hora que eu for imprimir, vou imprimir aqui o x e vou imprimir também o tipo do x. Que já está em tensor, tá? Uai, não converteu não, peraí. Tort.float tensor de x, port.float tensor. Uai, tá, eu não rodei, peraí. Alguma coisa errada aqui. Ah, tá. Tô vacilando aqui, eu mandei imprimir x, não é x, é training. A idade, gente. Training input. Estou mandando imprimir a variável anterior. Aqui, pronto. Então, ó, ele já converteu para tensor, para mim, tá? Já está convertido aqui para tensor. E o tipo dele aqui no final, ó, também já está certinho, float tensor, tá? Beleza. Uma coisa que eu gosto de fazer é o seguinte, observa que aqui os dados, eles estão nos valores reais, né, valores reais positivos, só que eles estão com valores acima de 1, tá? Eles estão valores acima de 1, ó, 5.3, 3.7, 1.1,5, tá? Valores acima de 1. Eu gosto de dividir os valores por 10, tá? Nesse caso aqui, para manter os valores entre 0 e 1. Tá vendo? Agora aqui os valores já estão entre 0 e 1, tá? Por que isso? Há alguns estudiosos de redes neurais que falam que você não precisa dividir por 10, não precisa colocar os valores entre 0 e 1, tá? Que a rede tem que entender os valores do jeito que estão. Mas tem outros estudiosos que falam que se você dividir por 10, o treinamento fica mais rápido e fica melhor. Pelos meus testes, tá? Eu tenho visto que quando a gente coloca os valores entre 0 e 1, fica bem melhor, tá? Os resultados. Mas vocês podem testar aí. Mas eu aconselho vocês sempre colocarem entre os valores entre 0 e 1. Tá? A saída não vai precisar colocar, porque a saída vai ser 0 ou 1. Tá? Não precisa colocar ela entre 0 e 1. Tá bom? Então, beleza. Nós já estamos com os dados de treinamento, tá? E os dados aqui de entrada e de saída do nosso treinamento. Agora a gente vai começar a pegar a configuração da nossa rede. Tá? A nossa rede ela vai ser criada da seguinte forma. Model, tá? É um modelo. O nome daquela classe que a gente tem, tá? E ela vai ter dois parâmetros, input size e hidden size. Tá? Então vamos colocar aqui input size e hidden size. Esses valores, input size e hidden size, definindo o modelo, a gente vai ter que escrever ele agora.
Vamos lá. Input size, ele sempre vai ser um valor fixo, tá? Não um valor fixo, né? Um valor dependente da sua entrada, tá? O que é o input size? O input size é o tamanho da nossa entrada, ou seja, quantas características tem a nossa entrada, tá? Então, eu vou pegar aqui a nossa entrada, training input, tá? Ponto size. Isso aqui ela vai retornar o tamanho da nossa entrada, tá? Só que ela vai retornar, deixa eu até comentar isso aqui. Olha só o que ela vai retornar. Print input size. Ela vai retornar um array, tá? Com as dimensões tanto das linhas quanto das colunas, tá? Então, esse input size, esse training input aqui, ele tem 100 linhas por 4 colunas. O meu input size da minha rede é só esse valor aqui, ó. É só o 4, tá? Então, como é que eu faço para pegar só esse 4? Aqui, ó, no size, eu vou colocar colchete 1, tá? Ou seja, eu quero o segundo valor desse array. Se eu colocar 0 aqui, ele me retorna 100. Se eu coloco 1, ele me retorna 4, ou seja, a quantidade de colunas que eu tenho, tá? Então, lá, input size já é 4, tá? É o que eu quero. Beleza. Agora, o meu hidden size, esse valor, ele tem aquela formulazinha que o cara colocou no curso lá, tá? Que é o tamanho da entrada mais 1 dividido por 2, mas você pode definir um valor que você quiser, tá? Inclusive, esse valor ele vai sempre mudar de acordo com o problema, tá? Vou colocar aqui um valor 5, tá? Mas vocês podem ir alterando esse valor aí para poder testar a rede de vocês, tá? Então, o nosso modelo, ele vai ser isso daqui. Model recebe aquela classe que a gente criou com o tamanho da entrada, tá? De primeiro parâmetro, e o tamanho da camada escondida de segundo parâmetro. Quando a gente imprime esse modelo, sai isso daqui, ó. O modelo está criado e ele tem um full connected, né, que é a função de ativação linear, com 4 características de entrada, tá vendo o win aqui, ó? 4 características de entrada, 5 características de saída, ou seja, ele tem 4 aqui na entrada e ele vai ter 5 aqui na camada escondida, tá? E com um bias, tá? Lá no curso também o rapaz explica lá sobre bias. Passa numa função de ativação relu, depois faz a outra conexão, que ele vai ter 5 de entrada, ou seja, a entrada vai ser isso daqui agora, e vai ter 1 de saída. Tá vendo? Vai ter 1 de saída. Também com bias, depois passa um sigmoide. Tá? Beleza. Se a gente quiser ver os parâmetros, o que são os parâmetros? São aquilo que será treinado, tá? O que vai mudar, ou seja, os pesos aqui dessas conexões, tá? Também a gente consegue ver, é bem simples, tá? Nós vamos escrever um códigozinho que é um for param in model.parameters int param. Aqui. Isso aqui são os pesos, ó, que ele está inicializando a nossa rede, tá? Lá no curso, ele até cria uma matriz, né, de números aleatórios. É exatamente isso daqui, ó, que ele está fazendo, tá? Criou aqui uma matriz de números aleatórios, tá? Observa que ele tem 4 colunas por 5 linhas, tá? 4 vezes 5, ele tem 20 valores, que são esses valores aqui, dessas conexões, 4 vezes 5, tá? E depois tem os outros parâmetros, que é da camada escondida para a camada de saída e os bias, tá? Esses valores aqui é só a título de curiosidade, tá? A gente não vai mexer muito nisso daqui não, tá bom? Então, o nosso modelo está pronto, tá? Nosso modelo é isso aqui, ó, é o model, tá? O model está aqui, está pronto. As nossas entradas e saídas também estão prontas, é isso daqui, tá? Agora a gente tem que fazer o quê? Nós temos que treinar. Então, vou criar aqui uma nova célula, preparando o treinamento. Nós vamos treinar essa rede. Antes do treinamento, eu vou fazer o seguinte, eu quero verificar qual é o erro antes de treinar, tá?
Então, eu vou colocar minha rede para ela não atualizar os pesos, tá? Ou seja, ela vai passar os dados aqui uma vez, tá? Só que quando ela tentar voltar, ela não vai mexer nesses pesos, ela vai manter esses pesos do jeito que eles estão. Então, para isso, eu faço o seguinte, model.eval, tá? Ó, ele roda a rede, mas sem atualizar os pesos. Tá? Então, eu vou criar aqui uma variável, ypred, para ele guardar a previsão. Tá? Então, model training input. Quando eu faço isso daqui, eu estou passando a minha entrada, aqueles meus valores lá da cépala, as minhas características no modelo, e guardando o resultado daquelas multiplicações que ele vai fazer da entrada para a saída, guardando esses resultados dentro de ypred. Tá? Então, vamos imprimir aqui para ver o que ele vai achar. Ypred. Aqui. Beleza. Então, olha só. Ele passou aquelas entradas na minha rede e achou esses resultados aqui, ó, 0.4, 0.41, tá vendo? Bem parecido um com o outro, tá? Só que a gente sabe que a nossa classe, ela tem esses valores aqui, ó. Opa, esse aqui, linha de cima. 0 ou 1, tá? Ou ele tinha que achar um número muito próximo de 0 ou um número muito próximo de 1, tá? E ele achou 0.4, ou seja, está bem no meio, tá? Ou seja, a nossa rede ela não treinou nada ainda, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar esses valores aqui, que são os valores reais, tá? Esses zeros e uns, tá? Subtrair desses valores aqui para eu achar o quanto que ela errou. É aquela fórmula simples do erro, tá? Saída real menos saída prevista, tá? Ao quadrado. E aí ele vai achar o erro para a gente, tá bom? Como é que eu vou fazer esse cálculo do erro? Esse cálculo do erro, ele é feito com um critério, tá? Esse critério, vocês viram lá no curso também, só que ele faz isso na mão, tá? Aqui no PyTorch, ele já está pronto. Então, a gente vai só implementar ele, torch.nn msloss, tá? Esse msloss é de mean square error loss, tá? É a perda do erro quadrático médio, que é aquela fórmula que vocês viram lá no curso, tá? É erro, saída real menos saída prevista. Tudo isso aqui é elevado ao quadrado, tá? Simples assim. Tá? Vocês já tinham visto que ele faz com uma linha só e tem algum cálculo dentro dessa função aqui, que é basicamente essa fórmula aqui. Tá? Então, nós vamos utilizar essa variávelzinha do critério para calcular o erro desse ypred com a saída real, que é o training output. Tá? Além disso, além do critério, eu tenho que definir uns parâmetros que é a taxa de aprendizagem, tá? Da nossa rede. O PyTorch chama ela de optimizador. Tá? Então, vou criar aqui uma variável chamada optimizer. E aí, o PyTorch, a gente implementa esse optimizador assim, SGD. Tá? Esse SGD é aquele que ele implementa a descida do gradiente estocástico. Olha aqui no tooltip, ó. Descida do gradiente estocástico. Ele mostra isso também lá no curso, tá? Por isso que eu pedi para vocês fazerem o curso, para vocês verem, não ficar perdido enquanto eu estou falando, tá? Então, ele vai implementar essa descida do gradiente, tá? Baseado nessa taxa de aprendizagem e nos parâmetros da nossa rede. Tá? Então, toda vez que ele for fazer o treinamento, ele vai implementar essa descida do gradiente. Essa descida do gradiente, ele leva como parâmetro os parâmetros da rede, tá? Model.parâmetros, e também o learning rate, tá? Que é a taxa de aprendizagem. Essa taxa de aprendizagem é outra variável que vocês vão ter que ficar mudando ao longo do treinamento para verificar qual é o valor ideal, tá? A gente pode começar com 0.1. Tá? Learning rate igual a 0.1. Se não ficar tão bom, a gente muda. Tá bom? Então, criei aqui o criterion, tá? Que ele vai calcular esse erro.
e criei o optimizer, o otimizador, que ele vai implementar a descida do gradiente estocástico, tá? Juntamente com essa taxa de aprendizagem. E aqui eu vou avaliar o erro inicial da rede. Feito a primeira rodada aqui, né, testando, eu vou fazer agora o erro, tá? Vou chamar ele de before train, que é um erro antes do treinamento. Então eu vou utilizar o criterion, que eu tinha acabado de criar ali, tá? E o criterion, ele vai levar dois parâmetros. Primeiro, a saída prevista, tá? Ypred. E aí eu preciso fazer um ponto squeeze aqui, tá? Eu já vou explicar o que é esse squeeze. E o segundo parâmetro é a saída real, que é o training output. Então, o criterion ele vai levar dois parâmetros, que é saída prevista menos a saída real, tá? Esse squeeze ele serve para tirar uma dimensão do array, tá? Às vezes o array ele aparece com uma dimensão assim, ó, tipo 100 linhas, 100 linhas e assim. Ele não coloca uma coluna, em vez de colocar aqui uma coluna, ele deixa assim, ó, 100, vírgula. É como se fosse um array com 100 posições, tá? Esse ponto squeeze, ele transforma essa dimensão nessa dimensão aqui, ó. Ele faz isso, tá? Ele tira essa vírgula aqui, tá? Bem interessante. Então vamos ver aqui como que ficou esse before train, qual foi o erro que ele encontrou, tá? Então vamos aproveitar esse print aqui e escrever, ó, erro antes do treinamento. Before train ponto item. Olha só, o erro que ele achou antes do treinamento é de 0,26, tá? Como os nossos valores estão entre 0 e 1, 0,26 é um valor muito ruim, tá? Vocês vão notar que ele é ruim a hora que vocês verem no final do treinamento o quanto que ele vai errar comparado com isso daqui, tá? Beleza. Agora vamos para o treinamento propriamente dito, tá? Treinamento da rede. Primeiro a gente só estava preparando, agora a gente vai treinamento da rede. Primeira coisa, eu tenho que mudar esse modo da rede aqui, ó, tá? Ele está no eval, que ele não atualiza os pesos. Agora eu preciso colocar ele no modo treinamento, tá? Então eu vou colocar aqui model.train, tá? Para ele voltar para o modo treinamento. Vou definir quantas épocas que eu quero que ele treine. Vou colocar aqui 2.000 épocas de treinamento, tá? Então ele vai treinar por 2.000 épocas. Ele vai fazer o quê? Ele vai colocar valor na entrada, passar até a saída e voltar. Entrada, saída e volta. Vai fazer isso, essa loop aqui, né, esse back forward, 2.000 vezes. Tá? Vai treinar 2.000 vezes atualizando os pesos. Vou precisar aqui de um array, e aí ele vazio aqui, que eu vou guardar todos os erros ao longo do treinamento. Toda vez que ele achar esse erro aqui, ó, vou fazer isso aqui para todo o treinamento. A cada época de treinamento, eu quero guardar todos esses valores. Eu quero acompanhar a evolução desse erro aqui do treinamento. Tá? Beleza. Então, for epoch in change epochs. Ou seja, estou criando aqui uma estrutura de repetição para ele poder ficar girando no meu treinamento. Primeira coisa, eu tenho que zerar o meu optimizer, tá? Descida do gradiente, tá? Agora eu vou fazer a parte do forward, tá? Fazer o forward da minha rede. Ypred recebe model training input, tá? Como eu passei os dados, agora eu quero calcular o erro, tá? Calcula o erro desse treinamento. Então, loss recebe criterion ypred.squeeze vírgula training output. Vou guardar esse erro aqui dentro desse array que eu acabei de criar,
tá? Então, errors.append loss.item. Estou guardando ele dentro do array, que depois eu vou precisar imprimir. E eu quero imprimir aqui qual é o erro dessa época, tá? Então, vou colocar aqui época. Tem loss. Só para a gente poder ir acompanhando, ver o gráfico aparecendo, tá? Loss.item. Beleza? E aqui eu faço o back propagation, ou seja, eu vou mandar esse erro para trás, tá? Para ele poder atualizar os pesos baseado, tendo como base esse erro aqui que ele calculou, tá? Então, back propagation é loss.backward. Então, eu vou pegar esse erro que ele achou e mandar ele para trás e atualizar o passo do meu optimizer, tá? Então, o algoritmo de treinamento é só isso daqui, tá? Vocês vão usar esse algoritmo aqui em quase todos os problemas de vocês. Tá? A única coisa que você vai mudar, às vezes, é a quantidade de épocas de treinamento, às vezes precisa de mais, às vezes precisa de menos, tá? Mas o treinamento, basicamente, é isso daqui, tá? Então, eu vou rodar aqui o nosso treinamento e vamos ver se ele vai dar certinho, tá? Se eu não errei nada aqui. Ctrl Enter. Aí, beleza. Então, olha só, ele vai imprimindo época por época, né? E vai imprimindo o erro daquela época. Observa que o erro ele começou com 0,26, tá? E ele terminou com 0,05, ou seja, ele melhorou muito, né? De 0,26 para 0,5, é uma melhora muito considerável, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A nossa rede está treinada, tá? A nossa rede está treinada. E eu vou fazer uma verificação parecida com essa que eu fiz aqui no início, ó, só que eu vou avaliar o erro pós-treinamento. Tá? Vou até copiar isso daqui, Ctrl MB, Ctrl V, avaliar o erro pós-treinamento da rede. Volto para o model.eval, tá? YPrед, model training output, tá? E aqui eu vou mudar aqui para after train, tá? E aqui erro pós-treinamento. After train aqui também. Beleza. Um erro pós-treinamento aqui, 0,05. Ele começou com 0,26, terminou com 0,05. Tá? Beleza. Agora vamos verificar se a nossa rede, se ela realmente acertou tudo. Tá? Essa rede, vocês devem ter percebido que eu não separei dados de treinamento e dados de teste. Ou seja, o mesmo dado que eu usei para treinar é o mesmo dado que eu usei aqui para testar. Tá? Eu vou passar como lista de exercícios para vocês, vocês separarem esses dados de treinamento. Agora eu vou imprimir o gráfico para vocês verem a evolução do erro. Tá? Vou imprimir essa variável aqui, ó, esse array de erro, para você ver a evolução do erro. Tá? E vou imprimir também esse YPrед, tá? Junto com o training output, para você ver um em cima do outro. Vou imprimir o YPred em cima do training output, para você ver o tanto que a nossa rede ela acertou. Tá? Então, eu vou imprimir uns gráficos, eu vou precisar do matplotlib, tá? Matplotlib, e vou precisar também do NumPy. Fazer NP, beleza? Ok, vou copiar aqui a minha função do gráfico para não demorar muito. Tem ela prontinha aqui já. Beleza. Então, o que essa função aqui que eu escrevi faz? Ela vai plotar os gráficos, tá? Primeiro ela vai plotar o gráfico de erro, tá? E depois ela vai plotar o output, tá? Aqui eu coloquei teste, mas é training. Vamos aqui, training, output. E o YPred, tá? Ela vai imprimir um em cima do outro, tá? Vamos rodar aqui e vamos ver o gráfico que ela vai gerar para a gente. Beleza. Olha só. Esse gráfico aqui é o gráfico do erro. Em geral, o gráfico do erro ele vai ter essa forma, tá? Ele começa bem alto e aí ele vai fazer uma curva descendo
ao longo das épocas, tá? O gráfico ele vai ter geralmente essa forma aqui, tá? Variando um pouco o desenho, mas começa alto e segue diminuindo, tá? E aqui eu mandei imprimir com bolinhas amarelas o real, tá? Então aqui, ó, classe 1, né? Tá aqui as bolinhas amarelas e classe 0 tá aqui as bolinhas amarelas de todas as 100 amostras que eu mandei treinar, tá? De todas as 100 amostras. O que está em cruzinhas azuis é o que ele acha, que a rede neural acha da nossa classificação. Tá? Então, observa que ele quase acertou 100%. Ó, isso aqui ele errou um pouco, né? Tá um pouco acima de 6, mas mesmo ele errando ainda está perto aqui dessa bolinha. Tá? Mas também não dá para a gente ver muita coisa, porque tem 100 valores aqui. Tá muito misturado. Tá? Mas se a gente colocar menos valores para testar, vai ficar mais claro, tá? Então, agora o que eu vou fazer? E ele tinha também obrigação de acertar, tá? Porque os valores que eu mostrei aqui, ó, na hora de avaliar o erro pós-treinamento, são os mesmos valores que eu mostrei para ele no treinamento, tá? Então, o interessante seria se a gente mostrasse para ele aqui valores que ele nunca viu, tá? Valores que não passaram nessa célula aqui, ó. Então, valores que não fazem parte do conjunto de treinamento, tá? Então, agora eu vou fazer essa divisão. Então, eu vou voltar aqui, ó, nessa célula onde eu separo os conjuntos, tá? E vou separar 20 valores, tá? Eu vou treinar, tem 100 valores, né? Eu vou separar os primeiros 80 para treinar e os últimos 20 eu vou separar para teste, tá? Então, teste, input, recebe sort, ponto float tensor, de x, do 80 até o 100, tá? Todas as colunas. Dividido por 10. Ok? E aqui eu vou pegar do 0 até o 80, todas as colunas, tá? Então eu estou separando o meu conjunto em dois conjuntos. Um que ele vai pegar os 80 primeiros e vai usar só no treinamento, e um que ele vai pegar os 20 últimos e vai usar como teste. Ou seja, esses 20 últimos aqui, o treinamento da rede não vai ver. Tá? Ele não vai ver e você vai perceber que ele vai acertar boa parte desses 20 valores. Tá? E fazer aqui também a mesma coisa nas classes, tá? Do 0 a 80. Tá? E aqui também, teste, output. Tá? Então eu tenho que fazer dois conjuntos, treinamento, 4 conjuntos, né? Entrada do treinamento, saída do treinamento. Entrada do teste, saída do teste. Tá? Seguindo sempre os mesmos princípios aqui. Float tensor. Ok? Ok, beleza. Vamos rodar agora. Vamos rodar só essa célula aqui. Deu certo, beleza? Então, agora eu vou mudar aqui. Antes do treinamento, eu não quero treinar, não quero fazer essa verificação com a entrada de treinamento. Eu quero fazer ela com a entrada do teste. Aqui também é o teste. Vai me manter em dia, tá? Teste, vou copiar essa linha aqui. Ctrl C e colar ela aqui. Eu copiei só uma. Copiar as duas aqui, Ctrl C, colar elas aqui, Ctrl V. Beleza. Agora eu vou rodar essa linha. Opa, tem um negócio errado. 20. Peraí, deixa eu ver o que eu errei aqui. Tensor deve ter um tamanho de 20. Teste output. 0,80, 0,80. Train input size. Espera aí, deixa eu ver o que eu errei aqui. Deixa eu comentar isso aqui.
Não rodei tudo, deixa eu ver aqui. Tá errado. Model, teste input, ypred, teste output. Tamanho do tensor 20 deve... Teste output. Float tensor. Ele está falando que não é o mesmo tamanho, mas é o mesmo tamanho. Aqui, teste output.size. Teste. 80, 24. Ah, não, aqui que eu errei, ó. O input, ele vai do 0 a 80. Do 0 a 80. Eu copiei errado. Não, estava certo. Do 80 ao 100. O errado estava de baixo. 80 ao 100. Aqui é do 80 ao 100. Aqui. Aí. Pronto. Aí, agora sim. Beleza. Aí eu estou treinando a rede. Eu tinha copiado errado. Eu estou treinando a rede só com os dados de treinamento, tá? E eu vou testar a minha rede aqui embaixo só com os dados de teste, tá? Então observa que ele deu até diferente aqui, ó, a última época, né? Porque esse erro aqui está diferente desse, porque são dados diferentes, tá? E aqui eu também não mudei, né? Aqui eu tenho que mudar no gráfico. Aqui é teste output. Acho que é só isso que está errado. Vou rodar isso aqui de novo. Beleza. Aí, ó. Aqui ele já tem poucos valores, né? Ele só tem 20 valores e só os valores de teste, tá? Esses valores aqui a rede nunca viu. E mesmo assim, ó, somente com 2.000 épocas, ele já chegou nos valores muito próximos, tá? Aqui, ó, mesmo esse aqui que está bem longe, né? Ele está mais perto do 1 do que do 0, tá? Se eu aumentar a quantidade de épocas de treinamento, esse gráfico aqui ele vai melhorar, tá? Então vamos mudar aqui, ó. Ao invés de 2.000 épocas, vamos colocar 5.000 épocas, tá? Só que eu vou imprimir aqui somente quando a época for múltiplo de 100, tá? Se a época for múltiplo de 100, ela imprime, para não ficar imprimindo todas as épocas, tá? Então vou rodar aqui o treinamento. Ó, a cada 100 épocas ele imprime o erro, tá? Terminou. Vamos rodar essa aqui mais uma vez. Beleza. E vamos rodar o gráfico mais uma vez. Perfeito. Aí, ó. Tá vendo? Eu treinei com 5.000 épocas e ele já acertou mais. Ou seja, as cruzinhas já se aproximaram mais das bolinhas amarelas, tá? Como que eu sei se eu posso treinar mais ou se eu posso parar de treinar, se eu posso treinar menos? Observando o gráfico do erro, tá? Olha a forma que o gráfico do erro está seguindo, ó. É uma curva, tá? E ela não chegou numa reta, tá? Ou seja, essa curva ela vai descer mais, tá? Então eu posso treinar mais épocas que essa curva ela vai continuar descendo, tá? Se eu colocar um número muito grande de treinamento, por exemplo, vou colocar aqui 10.000. Vamos rodar. Vai treinar 10.000 épocas, tá? E vamos ver se 10.000 foi o suficiente. Agora vamos avaliar aqui e rodar o gráfico mais uma vez. Beleza, ó. Treinei com 10.000 épocas e ele ainda tem possibilidade de aprender mais, tá? Por quê? Porque o gráfico não atingiu uma reta. Vai chegar alguns problemas que você vai ver que o gráfico ele vai descer e ele vai virar uma reta, ou seja, ele não consegue descer mais. Aqui, claramente, se você treinar mais, ele vai descer mais, tá? Mas mesmo assim, ó, já está muito bom, tá? Essas flores aqui que ele treinou, tá? Ele já acertou quase que 100%, né? Não tem como falar que isso aqui é outra flor, tá? Ele acertou direitinho, tá bom? Então, gente, isso é o PyTorch.
tá? É uma ferramenta muito legal para fazer redes neurais, tá? Ele classifica o que você quiser, tá? Desde que você tenha os dados de entrada, as características e as saídas, tá? Dá para fazer previsão de séries temporais também, que é o trabalho, a maioria do trabalho de vocês, tá? Classificação de imagens, classificação de um monte de coisa, cara. Classificação de texto, sons, é muito legal, tá? Basicamente, o que você vai fazer? Deixa eu limpar aqui as saídas, tá? Para ficar mais claro o código aqui. Você vai importar o PyTorch, tá? Que é o que eu fiz nessa célula aqui. Definir a subclasse net, tá? Que ela é uma filha, né, da classe PyMódulo, tá? Que você está desenhando a rede neural e definindo aqui aquele processo do forward, tá? Arrumar os dados, tá? Que é essa parte aqui que você está arrumando os dados, tá? Você gasta mais código, mais tempo arrumando os dados para pôr na rede do que treinando a rede, tá? Treinar a rede é mais tranquilo do que arrumar os dados. O que gasta tempo e o que gasta criatividade nossa mesmo é arrumar os dados, colocar os dados no formato que o PyTorch vai entender, tá? Aqui eu arrumo os dados, tá? Separo eles em treinamento e teste. Depois eu defino o modelo, tamanho da entrada, tamanho da camada escondida, abre o modelo, tá? Define critério e otimizador, avalio a rede com os dados de teste, faço o treinamento, avalio os dados pós-treinamento e imprimo os gráficos, tá? Que é a parte visual do trabalho que vai mostrar se a sua rede está treinando bem, se ela pode treinar mais, se ela tem que treinar menos, se ela classificou direitinho, que é como você vai visualizar os resultados do seu trabalho. Tá ok? Dúvidas? Pode falar aí, gente. Se tiver alguma dúvida, se ficou alguma coisa que não ficou claro no código, se eu corri muito, se ficou alguma coisa sem explicar, pode perguntar. Tá tranquilo? Beleza. Então, o que eu vou fazer de atividades, né, para vocês, que eu tinha feito com o Pedro e com a Priscila, tá? Então, para o Otávio e para o Anderson, que não tinha visto ainda, uma lista de atividades. Treinar a rede para classificar as 3 classes. Nossa. Tá? Por quê? Porque nesse tutorial que eu passei para vocês, eu só classifiquei 2, tá? Que eu coloquei 1, né? E 0. Um é cetosa, a outra é virgínica, não lembro o nome lá, tá? Mas eu só classifiquei 2. Então, um exercício é você fazer para classificar as 3 classes da íris, tá? Um segundo exercício, você pode fazer essa parte do treinamento da seguinte forma. Ou você usa a função de ativação tangente hiperbólica. Por que tangente? Porque a tangente ela faz do -1 até o 1. Tá? Aqui eu estou usando a sigmoide, ou seja, sempre os resultados eles vão ser entre 0 e 1. Tá? Se você utilizar a função de ativação da tangente hiperbólica, aqui na definição da classe, aqui, ó, ao invés de utilizar sigmoide, utilizar tangente hiperbólica, os seus valores de saída, eles vão se estender de 0 a 1 para -1 e 1. Ou seja, você vai poder colocar, tipo, a cetosa, você pode colocar ela como -1, tá? A virgínica, coloca como 0, tá? E a versicolor, você coloca ela como 1, versicolor. Tá? E aí você classifica 3 classes, tá bom? Você só tem que tomar o cuidado com o seguinte, na
quando a gente importa aqui o dataset, vai rodar só essa célula aqui. Quando a gente importa o dataset, a classe está com 2, tá vendo? Ó? Então você teria que converter, né, trocar esse 2 para -1. Tá? É bem simples de fazer. Uma linha de código você resolve isso daqui. O 0 pode manter 0, o 1. Não estou apresentando, né, o trem. Aí. Aqui, o 2, você vai trocar de 2 para -1, tá? E o que estava 0 pode manter 0, tá? E o que estava 1 pode manter 1. Tá? Você só troca o -1 aqui, tá bom? E aí você pode ir fazendo esse treinamento para classificar as 3 classes, tá? Sempre separa, tipo, 80% dos valores tá, para treinamento e outros 20% dos valores para teste, tá bom? Para ficar, deixa eu até colocar isso daqui, ó. Separar 80% dos valores para treinamento e 20% dos valores para fazer os testes. Ok? Beleza. Beleza, né? Pessoal, eu gravei essa reunião, tá? Eu vou ver se eu consigo postar ela no meu YouTube lá e vou postar o link lá no grupo, tá? Do grupo de pesquisa. E aí fica para vocês fazerem essas atividades aí, tá bom? A Anderson, Pedro, Otávio, o Pedro já tinha visto essa aula. Algum de vocês ficou com alguma dúvida em relação ao PyTorch, em relação ao Colab? Por enquanto, não. Tá. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte também. Pera aí. Seguinte. Até mudar aqui para apresentação. Essa parte aqui, essa tela, né? É o Jupyter Colab, tá? A gente consegue programar em Python aqui, tá? Se você não quiser programar aqui, porque isso aqui depende de internet, tá, André? Eu tô sem internet, tá? Eu quero programar no VS Code. Sem problema, tá? O que você vai fazer? Você vai abrir o VS Code, tá? Meu VS Code abrir aqui. Vou mostrar como é que você programa no VS Code. Aqui no VS Code, deixa eu fechar esse arquivo aqui. Close, cadê o close? Cadê o close? Close folder. Aí. Você vai abrir um arquivo, uma pasta nova, né? Open folder, abre uma pasta nova. É sempre bom trabalhar com pastas ao invés de trabalhar com arquivo, tá? Então, deixa eu pegar aqui pesquisa 2019, edital, tal 11. Ok. Vou colocar aqui aula. Computador, a hora que você quiser, viu? Não tô com pressa não. Novo, pasta. Vamos. Aula PyTorch. Então, criou aqui uma pasta. Beleza. A hora que ele abrir aqui, eu vou mostrar como é que faz para você instalar o PyTorch no Visual Studio Code. Aí abriu. Então, você vai abrir, vai clicar aqui em View, Terminal, tá? Que é essa opção Terminal, ou Ctrl apóstrofo, tá? Clicou em Terminal. Aqui embaixo, ele vai abrir essa janelinha do terminal, tá? Deixa esse trem atualizar. Aí, abriu. Esperar ele resolver a vida dele aqui. Enquanto isso, eu vou mostrando aqui no site, tá? Você vai abrir aqui o PyTorch,
e vai clicar nesse botãozinho aqui, ó, Get Started. Tá? Clicou no Get Started. Aqui ele vai ter essa tabelinha que ele está te perguntando qual que é o seu ambiente, tá? Então o que a gente quer? Qual é a build do PyTorch? É o stable, tá? Qual é o sistema operacional? Linux, Mac ou Windows, tá? Você vai escolher aqui qual que você está utilizando. O package, tá? Você vai escolher o pip, tá? A gente está usando o pip. Linguagem Python e o CUDA você deixa no 10.2. Aí, à medida que você vai escolhendo essas opções, ele vai mudando esse comandinho aqui embaixo, tá? Escolher as opções, pega esse comando aqui, ó, copia, tá? E cola aqui no terminal do Visual Studio Code, tá? Colou, deu Enter, ele já vai instalar o PyTorch no Visual Studio Code, tá? Só isso. E aí, quando você rodar, vou criar aqui um exemplo, main.py. Aqui no meu caso, ó, requerimento já satisfeito, ou seja, já está com o PyTorch instalado, tá? Então você vai vir aqui, import torch, tá? X recebe para testar, né? Torch.range 5x5 20x. Salva, roda. Python main.py. Vamos. Deixa ele pensar um pouquinho aqui, mas é para ele já tinha que estar rodando aqui já. Acho que é porque está com a live aberta aqui. Vamos, meu filho, roda logo. Aí, rodou. Tá? Então ele vai rodar aqui, ó, o tensor, tá? Já imprimiu o tensor 5x5 aleatório, e ele vai funcionar do jeito que a gente escrever aqui no Colab. Se você fizer o código no Colab e quiser trazer ele para o Visual Studio Code, também dá certo, tá? Você vai clicar aqui no botão File e aqui, ó, download.py, tá? Download.py. E aí eu vou salvar ele dentro daquela pastinha lá. E eu já vou rodar ele lá no Visual Studio Code. Não sei porquê, meu computador está absurdamente lento. Aí, download.py. Vou salvar ele dentro daquela pastinha lá, IFTM. Pesquisa, 2019, edital. Aula PyTorch. Pronto, salvar aqui. Salvou. Então ele já apareceu aqui, ó, Untiled 2. E a hora que eu rodar, Python Untiled 2, ele vai rodar todo aquele treinamento lá pra gente, tá? Até a parte do gráfico, tá? Ele deve estar importando. Aí, treinou. Vai treinar lá 10.000 épocas. Ah, tá. After train not defined. Espera aí. O que eu não defini aqui? Ah, isso aqui que ficou errado. After train. Beleza. Salvar de novo aqui. Download.py. Untiled 2. Ok. Sim. Vem aqui e roda de novo. Tá treinando e já vai imprimir o gráfico para a gente. Aí, tá vendo? Certinho. Então, rodei o código tanto no PyTorch, tanto aqui no Jupyter, quanto aqui no Visual Studio Code. Ok? Pessoal, então fica aquela lista de exercício, tá? Eu vou salvar essa lista aqui e vou encaminhar para vocês lá, tá bom? E aí, se for tendo alguma dúvida, vocês vão me perguntando lá no grupo. Tá joia? Beleza. Pessoal, um abraço para vocês. Se for tendo dúvida, vai me perguntando. E assim que vocês fizerem essas atividades lá de classificar, eu vou passar outras classificações para vocês de outros problemas. E depois eu já passo direto o problema que vocês vão fazer no projeto de vocês, tá? Que foi enviado pelo edital. Alguns são
classificação de resultado esportivo, o outro é previsão de preço de ações, tá? Aí, mas primeiro vocês vão treinar o PyTorch, tá? Ficar craque nele lá, esse da Iris e de outros, depois eu passo o problema de vocês mesmo, tá bom? Um abraço para vocês, tá? Vou encerrar aqui e eu vou compartilhar o código e o vídeo lá no grupo, tá? Até mais. Até mais.